Fizemos mais uma máxima histórica, rompida novamente, né? Deixa eu, antes de mais nada, enquanto o pessoal está chegando, deixa eu já colocar lá, para a gente poder ver o que aconteceu no mercado. Eu vou tirar, a princípio, o canal de Keltner, que era o que a gente estava trabalhando ontem, estudando ontem, né? Aqui nós temos o Ibovespa no gráfico semanal. Deixa eu pegar aqui. Ontem nós rompemos. Todo mundo enxerga a tela, pessoal? Tá tranquilo aí? Deixa eu ver como é que tá aqui. Legal. Deixa eu só ajustar aqui uma coisinha, para a gente já poder começar a falar e ver como está. Então isso o pessoal vai chegando. Deixa eu só acertar aqui o entrave. Vamos lá. Então o Ibovespa essa semana, deixa eu ver se mudou a tela já, se já ficou boa. Ok, já está legal. Deixa eu copiar aqui o link para poder colocar aqui para vocês. Então tá. Ibovespa, gráfico semanal, sem nenhum indicador, somente a gente está olhando e estudando os preços, o comportamento, até o pessoal poder chegar e não perder muito o nosso bate-papo, né? Nós rompemos novamente o topo histórico. Agora o Ibovespa segue tentando fechar acima do seu topo histórico no gráfico semanal. O volume ainda está pouco baixo, ainda temos 2 dias de pregão. Vamos cair para o tempo gráfico diário. O diário ontem nós conseguimos atingir essa máxima, né? Conseguimos romper a máxima que foi feita em 10/7. Ontem nós rompemos e fechamos acima e hoje rompemos mais um pouquinho. Chegamos no Ibovespa em 107.898. Então ainda há força do mercado, o mercado ainda está olhando para cima. Vamos ver até onde eles vão conseguir levar, né? Toda aquela expectativa que a gente olhou nos gráficos, por aquele padrão de largamento, principalmente no diário que a gente conseguia enxergar, né? Que foi um dos estudos que nós fizemos. Pensando num gráfico diário, nós temos esse largamento aqui, este megafone sendo produzido. Quem viu nos estudos nossos como é que se opera um megafone, então sempre pensar em comprar fundo ou vender topo, né? Tem uma técnica para ser feita isso. Nós vimos em algumas aulas essa questão do triângulo, um triângulo aberto, como que a gente faz, como que a gente opera, espera bater embaixo, espera fazer o cano de reversão, espera sair em cima, né? E até agora a gente está tendo aquela similaridade, né? A bipolaridade deste megafone que a gente pode tratar como uma congestão no centro, que é onde que vai dar polaridade para onde que está indo o megafone. Então ele veio, rejeitou a queda, bateu nessa pseudo-resistência que a gente trata da abertura inicial do megafone e está indo tentar lá testar os seus 110, 111 mil, que foi inclusive um dos gráficos que nós vimos de expansão de Fibonacci, que a previsão era chegar lá, né? Deixa eu ver como é que está por aqui. Muito sofrimento, mas deu para sair de menos 570 para 59. Tiago, cara, você tem que entender o que você está fazendo de errado, Tiago. Tem que ver o porquê que você está tomando tanta porrada assim, cara. Tá certo, você saiu no positivo, ok. Mas o teu gerenciamento de risco não deve estar muito legal, não deve estar muito coerente, cara. Vamos ver, a gente já vai cair aqui para o intraday e ver. O João Herculano, boa tarde. Você falou que a imagem está embaçada. Clica na ferramenta, quando você passa o mouse sobre o vídeo, tem o play, pause, mudo, né? E aqui à direita tem uma engrenagem, tá? Essa engrenagem é só você clicar ali e mudar para 720p ou HD, que fica melhor a imagem, tá? Eu tirei o foco aqui só para a gente poder ver o padrão do alargamento, né, que a gente já havia estudado, e que nós rompemos o topo histórico e estamos fechando acima no Ibovespa. Ok? Agora vamos ver no futuro como é que está.
Lembrando, pessoal, todos esses estudos que a gente tem feito, essas tratativas que nós estamos fazendo aqui, posteriormente ficam todos arquivados também lá no meu canal do YouTube, DT Dog Trader. Tá? Eu estou colocando o link para vocês. Quem não se inscreveu, ou não viu, ou perdeu alguma aula, vai até o meu canal, se inscreve e dá uma olhada lá, ok? Quando nós chegamos aqui e vamos para o futuro, o INV19, o mercado pro futuro ainda está aberto, o INZ19 que mudou já o contrato. No gráfico diário nós também rompemos lá a nossa máxima histórica que estava aqui. Aparentemente no gráfico diário nós temos até mais força do que o Ibovespa, tá? Não temos sombra inferior. O volume ainda está legal, pensando em gráfico diário, está dentro da lógica, né? Inclusive aquela historinha que a gente estudou sobre volume, né? Em uma tendência de alta, candles de baixa, usualmente tem um volume menor, e quando tem um volume menor, precede um início de uma movimentação altista. Este candle aqui em específico, ele foi um candle altista, mas com volume baixo. Por quê? Quem está alugado e vendido não estava com seus stops nesta máxima aqui. Os grandes players ou instituições não deixaram os seus stops neste ponto. Então, quando foi rompido, o volume ainda não foi tão alto em relação aos outros candles, principalmente a este candle aqui, porque quem alugou e vendeu não colocou seu stop aqui, sim na máxima histórica. E conforme eles viram que estava tendo força, eles foram tirando as suas ordens e está subindo. Então você percebe que após rompimento o volume está se mantendo. E vamos ver o que o índice fez. Inclusive hoje ele fez um padrão muito legal no intraday. Se nós pegarmos os 5 minutos, tá? O mercado abriu tentando ainda uma tendência de baixa, fez o seu pivô. Aqui neste ponto, deixa eu colocar a minha canetinha. Todo mundo enxerga o gráfico legal aí, né, pessoal? Acho que o zoom tá bacana para vocês, né? Deixa eu colocar aqui. Então, ele fez só onda 1, só onda 2, rompeu o pivô aqui. Ainda até falseou até fazer o seu movimento de alta. Depois disso, olhando o zigue-zague, ele fez essa descendente. Tentou subir, ficou brincando aqui, isso só no zigue-zague. Né? Então, basicamente, nós temos aqui hoje, neste momento, o índice está dentro de um padrão, que podemos chamar assim de um triângulo simétrico. Então, nada impede o índice tentar voltar nessa região dos 108 mil, ficar preso aqui. Apesar de ter uma resistência não tão forte, porém, ainda é uma resistência neste ponto aqui, tá? Agora, se nós formos ver a questão de padrões, bom, a gente viu o pivô, até aí sem novidade. Agora, esse padrãozinho aqui é um dos padrões que nós vimos, que é um topo duplo, ou um M, e quando perde a sua linha do M, perdendo a sua linha do M, a figura projeta o quê? Toda esta altura do M para baixo. O que eu sempre falo, né? Isso é o que a figura fala. Então, quem vendeu na perda do M, o stop estava na máxima e trouxe para cá. O que eu sempre comento, que normalmente 60% a 70% de todos os estudos, após um rompimento, há um pullback, ou seja, um zigue-zague ou para cima ou para baixo, para confirmar o movimento. Então, o que eu gosto de fazer na minha operação é calcular exatamente esse tamanho a partir do ponto de pullback. Qual foi o ponto de pullback? Nós temos esta linha de tendência aqui, que quando foi rompida neste caso, olha que legalzinho, ó. Ou seja, rompeu a linha, subiu. Tá? Quando foi perder, que tentou se segurar nesse candle altista,
Olha o volume extremamente baixo. Um candle de alta, tentando se segurar numa resistência com um volume desse, a hora que perde é prego na venda dele. Não tem que pensar, não tem que pestanejar. Olha onde foi a venda. Aqui. Olha onde foi o stop. Aqui. Para tentar galgar todo esse movimento. Vamos ver como é que ficaria? Olha aqui. Eu tenho 293 pontos de alvo, de seta. Então vou colocar a setinha aqui, ó. Entre a máxima e a mínima. Tá? A hora que rompe, a hora que perde este cara aqui, eu vou vender na perda deste cara. E aí eu tenho isso de stop, vamos colocar a nossa relação risco-retorno. Para ver o quanto que estaria dando. Eu tenho 77 pontos de stop. Aqui chegou a dar mais do que até 230 seria 3 para 1. Então quem trabalhou 1 para 1 na figura funcionou, quem trabalhou 2 para 1 funcionou, quem trabalhou 3 para 1 funcionou, e quem fez exatamente o tamanho da figura após o rompimento com o pullback também funcionou. Então vejam que as figuras gráficas elas têm o seu nível de acerto, sim. É volume simples, viu, Michael? É volume normal, comum, sem problema nenhum. Tá? Não tem nenhum tipo, é volume. Ó, eu venho aqui, clico com o botão direito, novo indicador, pesquisar. Para abrir a tela, eu venho aqui e escrevo, ó, volume. Ó, volume, ó. Volume comum, sem nada. Somente volume negociado. Tá? Esse é um dos estudos que nós fizemos, tá bom, Michael? Deixa eu ver como é que tá por aqui. Deixa eu ver o Manuel falando assim, professor não, cara, amigo só. Passou o Skype para falar com ele, mas tive problemas aqui. Será que teria como me passar um contato? Cara, eu teria que ver, porque normalmente quando eu vou logar aqui, eu vou fazer a live, eu desligo o Skype para justamente não atrapalhar, porque às vezes algum trader, algum amigo, algum analista me chama, como já me chamou em algumas outras lives, e o pessoal acaba vendo, não é muito legal. Então eu deixo ele desligado. Eu posso ver sim, Manuel. Me procura, me manda um salve lá no Facebook, que aparece aqui na tela. Ou no Face ou no Instagram. E aí eu vejo e te mando sim, tá? Então vamos lá. Legal. Isso foi uma boa pergunta do Renato Pereira, tá? Então assim, ó, já vou te responder, tá, Renato? Então aqui, por figuras, você vê que funcionou bonitinho, né? Se a gente pensar em pivô, vamos calcular o Fibonacci desse pivô? Então vamos pegar lá, ó, mínima até a máxima. Então, peraí, deixa eu só fazer de novo. Eu venho aqui, ó, clico na projeção de Fibonacci, clico na mínima, clico na máxima, clico na mínima de novo, ó. Então, esta onda, ela projeta no mínimo, a onda 3 seria 100%, se ela for direto. Se ela não é direto, que nem a gente olhou de Elliott, que ela é uma onda complexa, ou seja, ela formou lá o seu zigue-zague, a sua cunha convergindo lá para cima, ela tende a ir até 1,618. Foi, bateu lá, ela falhou. Tudo bem. Se ela continuasse a expansão, ela poderia ir até os 109 mil, este pivô. Tá? Olhando este zigue-zague, entendendo ele como um pivô. Ok? Então, mesmo por Fibonacci, também o cara teria algumas entradas de pivô, que o cara poderia ter entrado nesse ponto aqui do pivô, com um stop na mínima do pivô, e projetado o seu alvo lá uma vez, duas vezes, três vezes, aí fica a critério ou gestão de risco de cada um. Tá? No caso aqui, o 2 para 1 foi, não chegou a atingir o 3 para 1. Tá? Isso nós estamos vendo ele trabalhar dessa forma. Agora, aqui ele está formando, está parado, lateralizado, dentro desse caixote, formado pelo topo duplo. Tá? Então ele poderia estar trabalhando dentro desse range,
tentou perder aquele cão de Bakersville que nós vimos, né, que seria o rompimento falso, ou seja, ele fez lá o topo duplo, tentou fazer os 3 movimentos, perdeu, tá? E olha um detalhe, né, quando a gente fala de exaustão, que também foi um padrão que a gente estudou bastante, ó. A hora que ele perde esta projeção, ele perde o volume gigantesco, e aí olha como o volume começa a cair e se cansar. Então você tem uma barra enorme de exaustão, com o volume ainda alto, porém o volume caindo. E aí qual que é o padrãozinho que nós vemos aqui? De Kendall, que nós estudamos, que é um padrão altamente de reversão. Olha lá acontecendo, aquele padrãozinho bonitinho que a gente gosta de ver em fundo, mostrando que isto é um fundo. Né? Então olha que interessante. Outra questão, ó, quando ele volta a testar de novo esta base da onde que perdeu, olha lá o ataque contra-ataque. Né? Alguns traders só entendem ataque contra-ataque quando as duas barras atingem o mesmo volume. Nesse caso não atingiu. Então muitos trade systems chamam isso daqui como um red bar takeout. Oliver Vélez trabalha dessa forma. Pessoal... se não me engano, acho que o William Marques da Leandro Storm trabalha também como um Red Bar Takeout. O Busy também, que é o que? Quando você tem uma barra de negativa, na sequência você tem duas barras de cor oposta que rompe a máxima. Tá? Muitos traders, principalmente quem segue a analogia do Oliver Vélez, viu esse trade acontecer, entrou com stop na mínima e tentando buscar 2 vezes o seu risco. Vamos ver? Então, um stop na mínima com 2 vezes o risco. Olha, deu uma vez, deu 2 vezes, também funcionou. O cara pegou lá 290 pontos. Então, são situações. Agora, vamos lá. Rapidinho, só para a gente poder dar uma olhada. Isso não quer dizer que é queda, e sim que nós estamos numa congestão em topo. Então, a tendência é respirar um pouquinho para continuar explodindo. Tá? O dólar, o que ele fez? WFUT. O dólar, no semanal, nós já vínhamos traçado e comentado em relação a esse caixote que ele está trabalhando, né, de congestão. Tá? Por que eu não marquei esta mínima aqui? Lembra? Olha o padrão perfurante, ó, ele abriu em gap de baixa, rompendo a máxima. Tá? Poderia traçar dessa forma? Poderia até pegar aqui se eu quisesse, pensar, falando, acreditando que tudo isso é um caixote. Mas como é uma zona ou uma região, eu acredito que, olhando por esse ângulo, aqui faz muito mais sentido o caixote. Né? Ele tentou perder algumas vezes e não conseguiu. Como da mesma forma, se eu pegar os topos, eu também consigo entender essa lógica. Né? Quando a gente olha aqui, ele foi lá, bateu no topo, está lá no topo e olha a divergência que a gente fala. Né? Ele está em topo, tentando romper com uma máxima para estressar o mercado e olha o volume caindo. Volume de negociação, os players não acreditando nesta alta. Então isso significa que é um forte indício para ele tentar voltar para aquela base de consolidação lá dos 3,73 de novo, voltar na polaridade do caixote que a gente conversou. Vamos cair para o diário, ver o que ele dá mais de sinal. Mesma coisa, ele está subindo, a queda começa a acontecer com aumentando o volume, então agora nós temos já uma tendência terciária ainda, porém é uma tendência de queda do dólar. Vocês percebem, né, que um candle altista com volume menor. Então, ninguém está acreditando numa possibilidade alta do dólar e sim estão querendo vender o dólar. Se a gente cair para um tempo gráfico menorzinho no intraday, principalmente 10 minutos, que é um tempo gráfico que eu gosto muito de trabalhar. O dólar abriu aqui, ainda estressado, tentou atacar, perdeu e só está em zigue-zague descendente. Poderia interpretar isso aqui como um topo duplo? Não, porque este topo está menor do que o outro. Ah, Murilo, mas se eu estou numa tendência de alta e agora eu tenho um topo... Olha que interessante, ó. Se eu estou numa tendência de alta, até ontem, aí hoje eu abro, faço um topo menor que o topo anterior. A hora que eu perder esse cara, a partir desse momento eu tenho o meu pivô de baixa acontecendo.
Então, meu pivô de baixa foi acionado aqui. E a hora que nós temos um candle altista, novamente, ninguém acredita na compra, volume é menor, a perda dele, ou seja, eu posso interpretar que isso é um pullback para aqui socar a venda dele e deixar de, né? Vamos pensar agora, vamos traçar quem operou este. Alguém operou dessa forma, pessoal? Alguém está trabalhando dessa forma ou estudando os gráficos dessa forma? Ó, eu vou calcular aqui o Fibonacci dele para baixo, deste pivô. Tá? Deixa eu deletar aqui para fazer de novo, com calma com vocês. Vamos lá, o Fibonacci. Então eu pego o topo, a mínima, o topo. Bom, por Fibonacci, quem vendeu o pivô, vendeu neste ponto aqui, com stop na máxima, tentando buscar ou 1 para 1, ou 2 para 1, ou 3 para 1. O 3 para 1 ainda não atingiu. Tá? Quem trabalha somente pelo pivô, olhando que tudo isso daqui é uma onda, interpreta o quê? Bom, primeiro tranco, ele vai de cara até o 100. Se ele foi de cara até o 100, ok, o cara já atingiu a necessidade do nível da onda 3. Pô, se ele fez ainda um zigue-zague e continuou caindo, vai até um 61. E foi. Tá? Da mesma forma, quem opera por figuras poderia ter visto muito bem o que? Uma consolidação do dólar aqui. Que a hora que perdeu a consolidação, ou o cara já vendeu na consolidação com stop máximo, ou esperou o pullback. Aqui houve um pullback. E olha de novo, pessoal, em uma tendência de queda, quando tem um candle altista, olha o pessoal não acreditando na alta. Olha o volume baixo. Perdeu a mínima de um candle positivo, você vende com stop na máxima. Então vamos ver? Você vende com stop na máxima e o seu alvo você vai buscar lá de novo, ou 1 para 1, ou 2 para 1, ou 3 para 1, vai depender do seu trade system. Então você tinha nesse caso um stop de 3 pontos, com alvo de até 3 para 1 de 11 pontos e meio. Inclusive, se vocês colocarem um high-low aqui, vocês vão ficar besta e vão ver que o dólar só caiu. E muita gente tentou operar comprando dólar hoje. Né? Todo dia a gente vem falando exatamente essa situação para a pessoa conseguir entender. E você viu que eu não usei indicador nenhum aqui. Nós simplesmente olhamos com calma os estudos que nós estamos fazendo. Tá? Entenderam essa parte, pessoal? Tá, agora antes da gente começar a banda de Bollinger, o o Renato, perguntou, ó, que essas linhas que você puxou do risco-retorno é Fibonacci? Não, então, é o seguinte, ó, no trade nós temos essa ferramenta aqui, relação risco-ganho. No Profit também tem, acho que a maior parte das plataformas tem. Quando eu venho aqui, eu consigo riscar ele e eu consigo deixar do jeito que eu quiser. Pelo trade, eu venho aqui, ó, clico 2 vezes nele. E a hora que eu clicar 2 vezes nele, eu posso escolher os níveis que eu quero. Para deixar o meu nível de stop, ou seja, ó, a minha entrada vai ficar em azul. Ó, cor preço base, ela fica em azul. Tá? Meu stop eu deixo em vermelho. E os ganhos em verde. Tá? Eu opero com alvos traçados pela TR e por Fibonacci. Isso, mas aí é operar eu. O meu particular, o que eu faço no meu dia a dia. O meu método, o meu sistema operacional. O que eu fiz aqui, Renato, eu coloquei aqui os possíveis riscos. Quando se opera figura, normalmente o alvo é 1 para 1. Quando se opera dentro de uma gestão de risco, você começa a tentar trabalhar com 2 para 1 ou 3 para 1. Então, eu deixei essas 3 linhas de estudo para a gente poder ver quando os padrões ocorrem, quais são os alvos, quais são os riscos e qual a eficiência deles. Se a figura bateu uma vez só, se o canal duplicou, se eu tive realmente a expansão de Fibonacci, como faz, como não faz. Tá? Então, eu opero dessa forma. Agora,
Se você quiser deixar ele registrado mesmo, no Thread, se você apertar o F2, ele já abre. Ou então você vai lá em Editar, Preferências. Ele vai abrir essa janelinha aqui. Quando ele abre essa janelinha aqui, você clica em Gráficos, vem aqui, ó, Novos Objetos, e aqui você acerta quais os níveis de risco e ganho você quer deixar pré-definido, tá? Então ele tem um default que ele vem normalmente, acho que é 0, menos 1 e mais 2, se não me engano, tá? Quando você altera, você pode alterar por aqui e colocar o que você quiser, como você quiser. Legal? Tá bom? Então vamos lá. O Leandro já está operando por esse sistema. Legal, Leandro. A gente precisa conversar mais algumas vezes. Vamos dar mais uma refinadinha aí, cara. O Leandro, eu estou fazendo um trabalho com ele de refinamento de trader. Com ele e com o Copete, né? Que eles pediram uma ajuda. E a gente está fazendo via Skype. Então, mas você está no caminho, cara. Vai ir muito bem. Vamos lá, pessoal, ainda não, João e Curlano ainda não, sem problema, João, mas comece a estudar, não precisa operar isso que a gente está fazendo, mas comece a entender, ver se faz sentido para você. Entenda a lógica e fala assim, pô, realmente, vale a pena, realmente funciona, realmente estou numa tendência, reverti a tendência, vai ajudar bastante o seu sistema, tá? O Matheus perguntando se no diário do dólar de 15 de outubro tem um Harami ou não. Vamos ver rapidinho, cara. No diário, 15 de outubro, para a gente poder começar. 15 de outubro tá aqui. 15 de outubro, sim, é um Harami, tá? Não exatamente um Harami. Por que, Matheus? Vamos lá. Se você pensar, a configuração gráfica desses dois candles, deixa eu até deletar aqui aquele triângulo simétrico que a gente tinha feito, inclusive no dólar, né? Foi ele perder o triângulo simétrico, olha a pancada que ele deu, né? Se você pensar nesses dois candles em específico, concordo contigo que é um Harami. Tá? Um Harami de alta que vai cair. Porém, ele está em alta? Não, não está em alta. Um Harami em alta para acontecer, ele tem que acontecer no topo, tá? E ele tem que estar no topo. Qual o topo? O último topo que veio, olha. Aqui você pode considerar como um Harami. Por quê? Eu tinha esse topo e eu tenho um rompimento desse topo da máxima desse candle está acima da máxima desse candle aqui. Então posso dizer que ele é um Harami. Tá? Agora, aqui eu não posso dizer que é um Harami porque eu ainda estou com o meu topo mais baixo que o topo anterior, olha. Vamos lá, onde que está meu topo? Olha aqui, esse topo aqui está mais baixo que esse topo. Então ele não é um Harami exatamente. Você pode falar, ah não, olha, fez esses dois candles é um Harami. Ok, mas tecnicamente não é. Tá? Tecnicamente, este candle ele é um inside bar em relação ao candle anterior. Onde ele tem a sua máxima e a sua mínima dentro do outro candle, tá? Seu corpo dentro do outro candle, e perdeu o inside bar para baixo. Como este caso aqui também é um inside bar, tá? Não é um Harami, é um inside bar, tá? Que está perdendo a sua mínima novamente. Perdeu a mínima, prego na venda. Tá? Então aqui nesse caso a gente considera muito mais tecnicamente como um inside bar do que um Harami, ok? Se ele tivesse feito esse cenário aqui, ó, se o dólar aqui de repente fizesse isso aqui, ó, explode em alta e aqui ele faz esse movimento. Agora você concorda que aqui eu estou num topo mais alto do que tudo que tem do meu lado esquerdo? Se aqui fizesse esse sinal, aí sim eu diria que é um Harami. Aí tecnicamente entra como Harami. Beleza, Matheus? Concorda? Todos concordam com o que eu falei? O que vocês acham? Faz sentido o que eu falei? Boa, Palu. Rumo à primeira DARF.
que venha infinitas DARFs de 1 milhão para você, cara. Beleza? Então tá. Então vamos lá, pessoal. Esse foi o resumo do mercado que a gente pensou hoje, né? Pensou em relação a ontem e hoje. Vamos ver se todos os dias a gente faz resumos do mercado assim.